E das repercussões sobre essas mortes aqui no Brasil, a gente segue para as repercussões da guerra na Ucrânia. Hoje teve um encontro inédito de 4 líderes europeus com o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky recebeu em Kiev o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi e o presidente da Romênia, Klaus Iohannis. Segundo o Macron, o propósito da viagem é transmitir uma mensagem de unidade europeia em apoio aos ucranianos. O encontro ocorre uma semana antes da cúpula da União Europeia, que deve discutir o ingresso da Ucrânia no bloco de 27 países. Numa breve declaração, Macron destacou que a viagem é uma mensagem de unidade europeia aos ucranianos e ucranianas, para falar do presente e do futuro, porque sabemos que as próximas semanas serão muito difíceis. Já o chanceler alemão afirmou que o objetivo é garantir a solidariedade e a continuidade do apoio à Ucrânia. Scholz comparou a situação de Irpin ao massacre na cidade ucraniana de Bucha. Ambas, segundo ele, símbolos da crueldade da invasão russa. Civis inocentes foram alvejados, casas foram destruídas. Uma cidade inteira onde não havia militares foi destruída. E isso diz muito sobre a brutalidade da guerra de agressão russa, que visa simplesmente destruir e conquistar, disse o chanceler. A Rússia respondeu com desprezo à visita dos líderes europeus. Aliado de Putin, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse em uma rede social que a visita tem zero utilidade, que não deixará a Ucrânia mais próxima da paz. A visita ocorre em um momento delicado, em que o presidente Volodymyr Zelensky tem intensificado as queixas sobre a demora na entrega de armas pelo Ocidente. Ontem, o presidente americano Joe Biden anunciou uma nova ajuda de $1 bilhão, mais de 5 bilhões de reais em armas para a Ucrânia. Biden também anunciou uma ajuda adicional de $225 milhões em assistência humanitária, incluindo fornecimento de água potável, suprimentos médicos, comida e dinheiro para itens essenciais. A gente continua falando dessa visita de líderes europeus à Ucrânia, agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Bem-vindo aqui com a gente nesse feriado. Alemanha, França, Itália, vamos citar aqui os 3 principais, foram fazer essa visita a Kiev. O que significa a ida desses líderes até lá? Traduz para a gente esse momento, professor, por favor. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, essa visita ela tem mais um lado político do que um lado prático. Esses líderes estavam sendo muito pressionados pela sua opinião pública a se manifestar a favor da Ucrânia e muitos deles estavam atrasando a viagem, estavam evitando ir a Kiev, né? Porque eles não viam condições práticas, questões práticas que eles pudessem resolver. Ou seja, não estavam trazendo soluções práticas. Os líderes também estão sendo acusados de fazer um jogo duplo. Eles querem ficar ao lado da Rússia e também ao lado da Ucrânia. Prometeram armas, as armas ainda estão demorando para chegar. O míssil antibalístico alemão, por exemplo, foi prometido para agosto. Deus sabe o que vai estar acontecendo em agosto. Então, muitos criticaram essa visita como uma visita tardia, meramente política e que não trará resultados práticos. Existe uma exceção, porém. Se eles conseguirem convencer o presidente ucraniano a voltar à mesa de negociações, só por isso já terá valido a visita. E o Macron disse que é um aceno de união da União Europeia para Kiev. O senhor falou que não tem nenhuma questão prática no momento, mas isso pode repercutir de que forma nesse cenário da guerra, professor? Então, a discussão no momento é se a Ucrânia vai ser aceita na União Europeia ou não. Eu diria que nesse momento é mais uma questão filosófica e simbólica do que uma questão prática, porque a economia da Ucrânia está praticamente parada. A metade das exportações da Ucrânia foram canceladas ou impedidas por causa da invasão russa, porque os celeiros estão lá na região dos portos que a Ucrânia não tem acesso, não consegue colocar esses produtos nos seus navios. Então, falar agora de União Europeia não é uma solução. A questão prática é o que é preciso para um cessar-fogo. É preciso que as duas partes, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, abandonem a sua posição original e realmente façam concessões. Na minha opinião, o grande dilema moral e histórico do presidente da Ucrânia ele não quer passar para os livros da história como aquele líder que entregou 20% do seu território para o inimigo. Porém, por outro lado,
ele já não controla mais esse território. Vamos até ver aqui no mapa, professor, para relembrar, toda essa área em vermelho aqui, né? São regiões que a Rússia já tomou o controle. A gente vai destacar aqui Severodonetsk, que é onde agora está o centro da guerra. Eu queria que o senhor trouxesse, assim, as atualizações desse campo de guerra para a gente. Então, essas áreas, como você colocou muito bem em vermelho, a Ucrânia já não controla mais. Ou estão sob forte ataque russo, ou então estão sob controle direto da Rússia. A única que está pendente ainda, vamos dizer, onde há uma certa resistência, é em Severodonetsk. E essa cidade, esse município, é um município grande, de mais de 100 mil habitantes. E se ele cair integralmente nas mãos russas, vai ser muito difícil para a Ucrânia depois reivindicar essa área. Há uma pequena resistência dentro de uma indústria química, mas alguns dos soldados que estavam lá já se entregaram, então há um grupo ainda resistindo, mas ninguém sabe quanto tempo pode durar essa resistência. Aí a expectativa é que a cidade possa vir realmente cair em mãos russas a qualquer momento, por questão de dias. A gente viu essa história bem parecida lá em Mariupol. Vai ser um novo Mariupol, Severodonetsk, o senhor acredita? Na minha opinião, sim, já está sendo, né? E aí, então, é aquela questão que a gente coloca, né? Quanto tempo mais o presidente da Ucrânia vai esperar para realmente retomar a mesa de negociações e, da mesma forma, convencer também o presidente russo a fazer algumas concessões e aí se chegar a um acordo, não um acordo ideal, mas um acordo possível dentro desse contexto. Cada dia que passa, mais vidas humanas são perdidas. É verdade, professor. E a gente continua acompanhando, esperando aí por um final mais pacífico. Obrigada e até daqui a pouco. O senhor volta para comentar o ICMS. Até já. Ok, perfeitamente. Até breve.